sendo uma banda independente, que é o caso de vocês, quais foram as maiores dificuldades para alcançar a visibilidade do público? Maiores dificuldades? Cara, ter dinheiro. Porque você precisa ter dinheiro para ensaiar, para ter um instrumento bom, para se deslocar, para ir para os lugares, e a gente era novo, e a banda independente, você não tem material, então não tem como você pedir ajuda para um selo, pedir ajuda para ninguém. Então, cara, mó merda falar que a gente faz pelo coração, pelo som, é verdade, mas é dinheiro, cara, precisa de dinheiro. Pra alcançar público, para ir para os lugares, para tocar, para gravar CD. Antigamente a coisa era bem anos mais 80. Anos 80, a coisa era bem mais difícil. Primeiro que a gente já ainda existia a ditadura militar, então o esquema político de cultura das cidades, dos estados, do país era totalmente diferente. A dificuldade maior, comparando com hoje, é que não tinha internet. Então era tudo para se comunicar fora do estado, da cidade, era via correio. Bom, primeiro que a gente considera que já foi mais difícil, né? Até porque a gente tem uma ferramenta muito importante hoje em dia, que é a internet. E só que ao mesmo tempo que ela ajuda bastante a divulgação de bandas independentes, ela dificulta um pouco por conta da quantidade de informação que tem dentro dela. A dificuldade não foi nem exatamente ser uma banda independente. A dificuldade foi que era um gênero que inexistia aqui. Você não tinha a facilidade que você tem hoje para fazer a divulgação, né? Então você ficava preso a fazer divulgação em cartazes nos postes, né? Você fazia cola com maisena e saía à noite de madrugada colando cartaz nos postes para poder fazer a propaganda para o pessoal ir assistir os shows. Então era fanzine, né, que a molecada fazia o seu corre, em vez de ter uma página na internet, a galera fazia o seu próprio fanzine. Hoje o que a gente consegue fazer de show, de venda de merchandise, divulgação de disco e tudo mais, é através da internet, que é o nosso principal canal de intermédio com os nossos fãs. Então tinha que ser de madrugada, porque se pegassem era borrachada, ia em cana, e tomava canseira, e telefone na orelha. Então era um risco de cabo a rabo, né? Essa era uma dificuldade, mas pra gente era um prazer, né? Porque tudo que fazia movimentar a parada com o seu próprio esforço era muito mais legal pra gente. Antes da gente ter o Surra e antes da gente ter a banda que a gente era antes do Surra, eu tocava com ele e com mais um camarada nosso, assim. Era banda de metal e tal. E mesma coisa, era Orkut na época, postou os bagulho, a galera se interessou. E, cara, banda independente, cara, você toca em evento de amigo, assim. Que o cara gosta do seu som, você chama a banda dele pra tocar no bagulho que você tá fazendo aqui, ele chama você pra tocar no evento da cidade dele. Acredite se quiser, a estreia foi dia 18 de dezembro de 1985, no Torto. Tá, na época o Julinho Bittencourt era não era o único dono, mas era o mais conhecido. E ele realmente era eclético em relação ao que tocava lá. Por incrível que pareça, os primeiros shows, assim, os 3, 4 primeiros shows foram através da prefeitura, porque o primeiro de todos foi na cidade junina, a primeira cidade junina, tá ligado? Que tem, até hoje, né? Uhum. Mas a primeira de todas a gente tocou num tablado, que não era nem palco, não tinha palco, era um tablado no meio da madeira, que era uma arena. Os caras um dia botaram uns sons lá, e a gente, não sei nem se foi uma primeira banda a tocar lá. Tá, o heavy metal, né? Na praia. Do heavy metal e a concha acústica.
A concha acústica funcionava, porque hoje em dia ela existe, mas não presta pra nada, né? Na Concha já houve metal. A Concha já teve show de metal. A Concha tinha shows, todo final de semana tinha show. E a concha acústica tá agora reformada, bonitinha, fizeram um tratamento ali, mas continua não tendo nada. Tipo as bandas de rock. Presta pra nada, eu não vi nada ali, nem só rock. Banda de rock. Para deixar frisado uma coisa legal. A única coisa legal dessa retomada da concha acústica foi o nome que deram para ela, que é o nome do Zelos Machado, que é um grande artista da cidade, que não está mais aqui. Então foi uma justa homenagem para uma pessoa que batalhou bastante, que é daqui e que vivia fazendo o bem com a arte. Então a única coisa... Agora não pode ter uma batera. Depois a gente tocou muito tempo no Fiesta. No começo mesmo que deixou a gente fazer show era o Fiesta, né? Que era um atrás do outro. E pra você tocar na capital, que acho que é uma das maiores casas aqui de São Paulo. Era o sonho de dar. Era o sonho, tá ligado? Mas e quando você ia lá pra falar com os produtores, chegava, pô, como é que a gente faz pra tocar? Aí o cara chega, cara, tem aqui, ó, você pode dar... Você pode vender uns 10 mil convites. 10 mil convites aqui, entendeu? Vender a sua alma para mim e, cara, vai lá tocar 10 minutos. E foi isso. Mas no decorrer do tempo as coisas foram mudando. Eu acho que, de certa forma, se acaba meio que... Começa numa panela assim, né? Até que o negócio vire um coletivo e que todo mundo possa participar. Relação pessoal, né? Começa um bagulho fechado de um cara que você conhece, que tem banda também, que eles conheceram tipo no inglês, que eles faziam junto, e aí um tinha banda, e aí ele saiu, entrou na nossa banda, e o camarada que ele conhecia tá com uma outra banda agora e chamou pra tocar num show que organizou. O primeiro show, né, eu mesmo fiz os cartazes, fiz de uma maneira assim que quem olhasse não ia ter a menor ideia de que tipo de som fosse. Eu coloquei uma foto do Humphrey Bogart, o logotipo que eu usava para a banda é o logotipo que saiu no EP, né? Era meio umas letras parecidas com o logotipo do The Cramps, né? Aquela coisa meio derretendo. É assim, cara, bagulho é um pouco meio, né? O cara que conhece a panela ali. Aí mas assim, que... o bagulho importante se falar é que assim, os lugares que você vai pela primeira vez é sempre uma loteria, assim, tipo, o cara lá da casa do caralho ouviu o seu som na internet, ou comprou o seu disco porque a distribuição, alguém chegou até lá, ou mandou pelo correio, não sei o quê. E tipo, mano, você uns lugares que você nunca foi, não sabe de onde é direito, tipo, é uma loteria, você chegar lá, conhecer o cara, e a gente só teve boas experiências até hoje. Um bola de neve, assim. cara, um bola de neve, mas no começo você perguntou, é assim, cara, com um cara que se conhece, um brother, assim. O espaço ainda é pequeno, né? Mas de uma maneira geral, se a gente for comparar, melhorou. Teve umas fases de ser impossível, depois melhorar um pouco, depois mais difícil. Melhorou um pouco mais porque cresceu, né? Com a internet e com o volume de pessoas que fazem esse tipo de som e que ouvem esse tipo de som. Melhorou bastante. O bar aqui é um exemplo disso, do nosso amigo aqui, do Arthur. Mas ainda é bem complicado, ainda é bem difícil, viu? Tem alguns lugares que se você, hoje em dia, melhorou um pouco. Eu acho que melhorou, acho que daria uma abertura para tu fazer o teu evento. A gente, na época, a gente não tinha essa também de as casas pá, as casas não... A gente chegava e batia na porta e falava assim, a gente quer fazer um evento. Que você tem algum dia que dá para fazer? Tu quer fazer? Pode ter uns que a maioria também, na época também. Fala, não. O que é banda? Que é? Não, de rock, instrumental? Não. Então foram pouquíssimas que pá, entendeu? Que também abriram, também não era moleza. Hoje em dia também acho que seria difícil igual. Só que a gente insistia, né, meu? A gente queria tocar, a gente ficava insistindo e pá, e quando ajudou muito as pessoas que ouviram o bagulho e gostaram e começaram a propagar, porque o boca a boca antigamente era um lance que funcionava, as pessoas gostavam de falar, cara, descobri um bagulho que é classe A, tá ligado? As pessoas faziam questão de divulgar o teu som. Então, hoje em dia tu pede pra alguém compartilhar um bagulho, não compartilha nem fudendo, não gasta um segundo, né? Mas não. Naquela época ainda era outra mentalidade, então isso era diferente, né? Porque as casas pensavam diferente também. Hoje o pessoal parece que só quer escutar o que já conhece. Por escutar essa merda dessa praga de cover aí. Porque o público é burro. O público
é incapaz hoje de ouvir qualquer coisa e decidir sozinho. Hoje em dia, depois de uma cara, no meio dos anos 90 para frente, começou esse lance de cover e tal, as bandas começaram a tocar cover para chamar público, não sei o quê. E aí cada vez mais ficou mais difícil, porque aí a casa começou a ter um movimento maior, né, no sentido de gente frequentando, bastante gente. Tem que ouvir o que já conhece. E eles conhecem cada vez menos. Se eles te pedem de Purple, no caso de uma banda cover, se não for Smoke on the Water ou Black Knight, eles não conhecem porra nenhuma. Infelizmente é assim. Então, por mais que as condições não fossem ideais naquela época, 1000-0 no que rola hoje. Nesse sentido, eu posso falar agora porque eu estou dos dois lados, né? De músico e como dono de bar. O que acontece principalmente é no sentido do custo do espaço. Infelizmente, pelo lance da informalidade e por você ser clandestino, vamos dizer assim, antigamente, para fazer uma comparação, antigamente a gente fazia na classe, vamos fazer um show na classe. Então, não tinha essa cobrança de ingresso, não sei o que, ia todo mundo, caraca, vai ter um som lá, ia todo mundo lá. Hoje é mais ou menos a mesma coisa. Puta, vai ter um som em tal lugar. Só que é cobrado por quê? Porque para você ter um som ao vivo, aí tem fiscalização, prefeitura, imposto, o AVCB dos bombeiros, porque senão acontece o que aconteceu com a Boate Kiss, e não sei o que lá. E tudo isso tem um custo. Aí pro cara chegar e abrir as portas e falar assim, meu sonho é que, vem, pluga e toca. E aí passa o chapéu, você paga o que você quiser. Mas e aí como é que você vai pagar a conta de luz que já dobrou agora por causa do racionamento? Você entendeu? Eu toco na noite também. Há muitos anos, mas eu lembro que eu sempre tive essa noia, tipo, pô, por que só um bagulho, né, rola? Por que não? Deixa os caras falarem, pô, fez um, fez dois, não deu certo? Beleza, paciência, não chamo mais essa banda. Mas tem tantas. Uma vai acertar, mano. Uma vai acertar. O Mr. Green não levava público com banda instrumental. Foi só neguinho parar pra falar assim, ó. Não, vamos apostar, acho legal. Então, ficou de um jeito que para você lidar com a cultura, e principalmente não com a cultura popular, porque é fácil você chegar, ser um ator global, vir aqui e você fala, pode me dar 10 pau que eu vou lotar a casa, porque eu sou o ator da novela. É diferente. Mas para você fazer uma contracultura, fazer um negócio diferente, uma performance, chegar um cara aqui, fazer uma performance e vir as pessoas e bancarem isso, é muito difícil. Se tornou uma coisa quase que inviável. Então a gente é uma bandeira que a gente usa um pouco do idealismo, toma um pouquinho na cabeça, mas aí tenta fazer um pouco do lado comercial para poder se manter vivo. Então nesse sentido eu acho que piorou bastante. Isso independente de política, de partido político, essas coisas todas. É uma questão econômica mundial. Só que como nós estamos na América do Sul, terceiro mundo, a gente sofre mais nesse sentido. Mas, e o próprio lance que a gente está falando da concha acústica. Quer dizer, a concha acústica não pode ter banda de rock, não pode ter bateria. Então, quer dizer, é um espaço público, livre, ao ar livre, que restringe, você não pode. Então, quer dizer, você não pode realmente fazer o que você quer ali. É um espaço cultural, mas até certo ponto. Então, até os espaços públicos estão restringidos. Então, é uma coisa muito complicada. A gente precisa se movimentar, a sociedade precisa se movimentar para tentar reverter isso aí. Nenhum contato com nenhuma gravadora, nenhum bagulho mainstream, né? Tipo, nunca foram. Não, nada. Acho que nunca chegamos nem perto. Entrei no site delas uma vez. Então, exatamente.
Até porque é um negócio que hoje em dia nem os caras nem se interessam, cara. No Brasil até artista gigante assim é tudo selo. É difícil gravadora. Se interessar por... Gravadora no Brasil é só relançar bagulho que ele sabe que vai vender, assim. A banda que a gente formou, que era com o Cristo. Você chegou agora, é o Cajamanga. E aí chegou um DJ de uma dessas casas e falou que tinha um contato na CBS. Aí era em português. Aí a gente assinou o contrato com a Warner na época. E que assim, ele falou, não te garanto nada, mas se eu levar a fita pro cara, o cara escuta. Mas naquela época, gravadora grande, realmente não dá para pensar em inglês. Então, empurrado por esse momento de dúvida, foi a primeira e única vez que eu abri as pernas. Falei, vamos gravar duas em português. Mas aí já era um outro esquema. Foi uma experiência legal pra caralho, assim, na questão de você vivenciar esse outro lado da história, né? Que a gente vem do lance do independente, de correr atrás mesmo e fazer o teu bagulho e ponto final. Até o momento que foi rolando isso que a gente está falando até agora. Em uma época que a gente recebeu uma proposta, eu precisava de uma banda que fizesse isso. A gente falou, ou faz ou não faz, né? Aceita, todo mundo tá afim. Então a gente chamou a Denise tinha cantado no Bissex, foi um projeto New Wave que a gente teve no começo dos anos 80, para gravar essas músicas, que foi A Causa e Adeptos. Né? E foram com essas músicas que a gente conseguiu o contrato com o Bop. E como eu te disse, gravar um disco naquela época era uma meta, não era um meio. Então eu fiquei, a gente conseguiu, vamos gravar e tal. Eu não tive coragem de chegar no René e falar, René, será que poderia ser vocal masculino e tudo em inglês? Aí, anos depois eu soube que não só não teria tido problema, como ele até teria preferido. Mas eu não perguntei e saiu assim. Aí a galera achou legal ter essa experiência. E foi legal, realmente deu certo nesse aspecto, né? Os caras propuseram um bagulho, queriam uma banda tal, tanto que a gente queria uma banda, na verdade, no decorrer da situação, para gravar umas músicas para um filme de surf brasileiro. E queriam as músicas, já sabiam que música que era, né? Tá ligado. Então a gente fez uma versão de uma música, Tudo Azul, no caso, aí que entrou no filme, o Surf Adventures. E aí a gravadora lançou um disco e essa música estava no disco e tal. Então tudo uma coisa chamou a outra. E a gente aceitou. Foi uma puta experiência legal, que foi pela primeira vez a gente viu como é que funcionava de perto, trampar com produtor, né, trampar num puta estúdio foda, a gente gravou no Mega Estúdio, trabalhamos com um produtor legal, com 2 produtores, trabalhamos com o Tom Capone, Carlinho Bartolini. Então essa experiência para nós, para mim então, que agora que trampo, depois passei a trampar com música, com estúdio e tal, para mim foi um aprendizado top, né? Foda. Mano, a gente nunca teve contato com gravadora. A gente participou de uma produtora, que foi a 03 Produtora, recentemente aqui, da Samantha. Acho que durou um ano, um pouquinho. E a gente resolveu fazer as coisas do nosso jeito de novo, numa boa. Mas a gente também nunca procurou uma gravadora, nunca procurou uma produtora assim, tipo, de mandar, ai cara, quero muito participar, quero muito gravar um disco na sua gravadora que você lance e tal. Porque, que nem eu falei lá no começo, a gente opta por ser uma banda independente por querer fazer as coisas do nosso jeito. De não querer ter uma pessoa a mais que não conhece 100% da essência da banda, musicalmente falando. Não é nem interessado. Exato, ela só quer o seu lucro, sacou? E a gente não quer ser uma banda a curto prazo. A gente não quer fazer sucesso 1 ano e meio, ficar rico e o resto da nossa vida ficar gastando o dinheiro que a gente ganhou nesse 1 ano e meio. A gente quer fazer, cara, 20 anos de sucesso, ganhando menos do que esse 1 ano e meio, só que ganhando continuamente, sabe? Tocando continuamente, 20 anos em atividade. A gente quer deixar nosso nomezinho por aí, sacou? Eu nunca quis mudar os planos de uma vida toda torta e de um futuro que nem posso imaginar. Nunca pensei que encontraria milhões de chaves pra essa porta, sem
Sempre gostei de descansar com o trinco aberto caso você volte. Amanhã eu não vou mais. Nos anos 80, basicamente as bandas produziam por conta própria. Então, o Vulcano, a primeira gravação que foi lançada em vinil, foi bancada pela banda, a gravação, a prensagem, a distribuição. Na época, gravar um disco é uma meta final, né, e meio inatingível. Era caro, assim, para... Lembrando aqui, o primeiro CD a gente ensaiou 4 horas, um dia antes de começar, pra chegar lá e tentar gravar tudo meio que de primeira, assim. Então como a gente paga por hora, né, então a gente ia contando, assim, as primeiras gravações, as primeiras mesmo, era assim, tipo, a gente tinha pouco dinheiro pra investir, então quando tinha, juntava, completava um dinheiro de 1 horinha, ia lá e gravava mais 1, 2 horinhas, e ia indo, assim. Isso demorava muito com o processo, mas é assim, é de pouco. Hoje, gravar um disco é fácil, relativamente de baixo custo, e ele funciona como um cartão de visitas para você conseguir fazer shows. O Garage foi uma banda que lançou o primeiro disco lançou em 93, se eu não me engano. A mesma gravadora que tinha acabado de lançar os discos do Sepultura e tal no Brasil, né? A Roadrunner. Então foi uma banda que também deu sorte nesse sentido de chamar a atenção da galera que estava formigando mesmo os bagulho, era cantado em inglês, né? E foi o único disco por gravadora grande. O resto foi tudo gravadora independente. Então, geralmente, mesmo selos independentes bancavam a gravação. Não é que nem hoje. Hoje você chega com o disco gravado, um selo, talvez, faça um acordo de bancar no máximo a fabricação do CD, do vinil, seja lá o que for. Na real, a banda começou em 2007 e inicialmente era eu e o Vitor e mais 2 amigos nossos, e o Pedro e o Gui tinham uma outra banda. E acho que nós começamos da mesma forma que eles, gravando em estúdio, que a gente achava que era bom, tá ligado? Vinha em casa e ia modificando. Ficava pirando, Só que produção da banda mesmo, tá ligado? Sem instrução nenhuma, sem informação nenhuma, a gente era muito cru ainda. Ouvia muita coisa e não conseguia assimilar. A banda, quando fechava contrato com alguém para trabalhar em conjunto, a banda bancava, vamos dizer, a gravação e entrava de sócio na prensagem, entendeu? Então, por exemplo, o Vulcano lançou o primeiro trabalho, que foi o One Push Namá, foi independente. O Live saiu independente, depois o Zema fechou contrato com a Lunário Perpétuo, fez algumas prensagens. Muito tempo depois fechou com a Cogumelo Records, fizeram uma outra tiragem. Uma outra tiragem, entendeu? Então você vai sempre concessões. Você sempre trabalha com alguém que te ajude a distribuir o trabalho, entendeu? Então, hoje em dia o Vulcano trabalha basicamente com a Trash SA, que é uma gravadora nova. E o primeiro selo que distribuiu foi a Caustic, dos moleques daqui de Santos, nossos amigo e irmão que a gente tem aqui, a Pecúlio, que é do Boca, e o Xaninho, lá de Belém, do Kaká. Foi nosso primeiro contato com um selo de verdade, que veio com o lance de ajudar com uma parte e divulgar e sabe, tipo, os caras são mais velhos, já tiveram muitas bandas, lançam outras bandas, então foi a primeira, a gente viu a diferença que faz, cara. E antes de mais nada, um selo é um negócio tão independente, tão de coração quanto uma banda, assim. É um negócio que é um negócio que eu aprendi, assim, que um selo não é um cara não tem, cara, me arrisco a dizer que a maioria dos selos levam mais preju do que uma banda, assim. Uma banda, às vezes, quando tu consegue um bagulho legal e teu som começou aí, o show lotou aqui, tu não se fode tanto, tu ainda tá tocando, tu ainda, né, tá ali, pá, tirando uma onda. O selo, às vezes, você, cara, tu faz 1000 bagulho legal e a satisfação pessoal 100% ali. E esse, o último disco, o primeiro que eu fiz parte, que foi um EP, que saiu pela 100% Skate, junto com a revista, foi uma parceria, foi lançado através da Xbox, da Microsoft,
junto com a revista 100% Skate, e a gente saiu encartado junto com a revista. Foi uma coisa que chamou a atenção dos caras também, e os caras propuseram, a gente embarcou. Era um EP de 4 músicas, e esse agora é independente, completamente. A gente decidiu fazer tudo a gente mesmo. Acho que isso é uma das vantagens de ser uma banda independente. Não há muito dedo, muito pitaco de uma outra pessoa de fora no som que a gente faz, né? Porque no final das contas a gente toca porque gosta, então a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, independente da opinião das pessoas que estão de fora. Pensamos que hoje em dia uma coisa que rola direto é esse lance de crowdfunding, né? Que crowdfunding, sei lá como é que chama. Que também está rolando, que é uma coisa que ajuda bastante, né? A produção independente. Mas acabamos que como eu tenho estúdio aqui na mão, a gente não tem que não tem que falar assim, quanto que tem que pagar. A gente fica aí, fica o dia inteiro. Foi super à vontade, a gente acabou gravando tudo aqui, mixando tudo aqui. Então a gente teve essa liberdade de poder fazer tudo a gente mesmo, entendeu? Então os brothers agora vão ajudando, né? Os caras que fazem filmagem de clipe, assessoria de imprensa, todo mundo dá uma força, que o lance independente é esse, né, cara? É independente, mas a gente depende dos amigos. Não tem muito filtro, né, de censura, assim. A gente acaba sempre postando novidade da banda, em termos de mídia, de novidade de alguma música, algum videoclipe, algum projeto que a banda tá pra entrar e se aventurar, não sei, né? E que nem o Bola tava falando no começo, existe uma metodologia de você trabalhar na internet, assim. Existe uma linguagem, existe uma espécie de conteúdo que comunica melhor a sua informação, ou deixa transparecer melhor o que você está tentando falar. E com o tempo mesmo, na garra, a gente aprendeu a melhor usar isso. Por exemplo, a gente quer... É melhor fazer um vídeo chamando a galera pro show do que só postar um texto no Facebook, entendeu? O Facebook é uma ferramenta muito boa para isso, mas você não pode depender só dele. Que por incrível que parível, muita gente não tem o Facebook, não usa, e se você calcar a sua divulgação só nele, não vai chegar em muita gente. Cara, no Brasil, o público do Vulcano basicamente é a galera que tá acima de 30 anos, pelo que eu percebo. E não vou dizer que é um público de internet, eu acho que o Vulcano tá na internet para facilitar o acesso do pessoal das antigas, entendeu? Muita gente que conhecia o Vulcano e se afastou do cenário rock and roll, sei lá por que motivo, com a internet o cara teve aquela vontade, vou ouvir de novo o Vulcano. Aí o cara entra no YouTube, ouve os discos no YouTube, ou então ele entra no site da banda e fica sabendo que a banda ainda existe, porque tem muitos fãs que deixam de acompanhar a banda, mas continuam gostando, né? Eu acho que qualquer banda tem que colocar tudo, né, meu? A gente se comunica através de rede social, como todo mundo hoje em dia, né? Então, o que te começou mesmo, como é uma banda de 500 anos, tem ainda os vícios que a gente carrega, cada um, e a banda em si, desde a década de 80 formando banda, né? Então a gente é um pouquinho mais devagar. Tu vê que às vezes tem uma banda que não tem nem música e já tem uma pá de neguinho. Né? Tu vê, alguns anos atrás era o Fotolog, tu vê a banda tinha uma música gravada e já tinha 600 neguinhos, era o Fotolog bombando. Né? A gente não, a gente foi colocando as coisas nesse sentido muito progressivamente, assim, devagar. Cara, na real, assim, quem cuida mais da página sou eu, que posto as coisas e tal. E é um esquema bem, tipo, não dá certo se você não tem material, assim.
Tipo, uma coisa puxa a outra. Você tem que sempre estar postando um material, um clipe, uma foto, alguma coisa, tipo, pro cara... Relevante, né? Pro cara consumir, assim, porque essas bandas se ficam, com tantas curtidas a gente vai fazer sei lá o quê, não, façam promoção e o cacete. Isso não é certo, cara. Você tem que ter material pra, tipo, postar e o seu público se interessar por aquilo e chamar outros, tipo... Um chama o outro, o cara vê, não sei quem curtindo ou compartilhando o link de alguma coisa do Bandcamp ou curtindo alguma coisa da página do Facebook. Instagram a gente não tem ainda, mas um dia vai ter. E também é outro veículo bom pra isso, tipo, sei lá, é um negócio que você não pode forçar a mão muito, porque senão a galera fica, tipo, bagulho chato, né? Você vê aquelas bandas, tipo, toda hora postando coisa assim. Tem muita banda, né, cara? E é chato, assim, você tem que ter alguma coisa relevante pra falar, senão você ficar falando toda hora, assim. A internet democratizou as coisas, só que claudiou também, quer dizer, tem gente demais, informação demais, então fica difícil às vezes você ser notado no meio de tanta coisa. Mas a internet ajuda, de qualquer forma, ajuda muito no sentido de você divulgar a agenda, o que você está fazendo. Então, antigamente era assim, caramba, ouvi dizer que os caras vão tocar mesmo lá, eles vão tocar lá, vão, aí até se confirmar, e falava com um amigo, com outro amigo, aí tinha de que fonte que você ouviu? De fulano, esse é confiável e tal. Hoje não, hoje já a internet facilita nesse sentido. Sim. O cara, ele sabe exatamente, a banda, seguir a banda, ele pode seguir a banda nesse sentido. Hoje a gente tem um canal no YouTube, a banda tem 23 anos, né? Tem um monte de material no YouTube, mas um canal da própria banda, onde os vídeos são da própria banda, a gente está começando agora, né? Pra você ter uma ideia. Mas a gente vai se comunicando, tudo que a gente posta é ensaio, é não sei o que, bibibi, todo o material da banda, shows, sempre tem uns caras que filmam e tal, de verdade e tal, né? E a gente vai postando, então a gente vai se comunicando assim. E a gente, felizmente, a gente tem uma boa comunicação com o nosso público, assim, e é uma receptividade muito legal, assim, tudo que a gente posta, a gente tem bastante interação, isso é porque a gente procura ser uma banda além da internet, que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Uma banda que é uma banda além da internet, quando você posta alguma coisa, é algo relevante realmente, então a gente busca sempre... Quando não tem nada pra falar, a gente não fala nada, entendeu? Tipo, e isso é completamente normal, assim, então acredito que a gente respeita nossas fases e acaba passando material relevante para as pessoas do jeito que a gente fala, assim, o pessoal é muito próximo, a nossa fanpage tem isso, a galera xinga a gente, fala bem, fala mal, tipo, e a gente é um canal aberto muito legal pra gente trocar essas coisas. A própria banda criou uma linguagem dela, se comunicar com os fãs, independente da linguagem que os quatro têm pessoalmente, né? E isso é muito importante, porque o público vê que a banda está se comunicando com ele. Não é o Vitor, ou não é o Pedro, ou não é o Guilherme. É claro que existem posts pessoais, o Vitor escreve alguma coisa em nome dele, o Pedro escreve outra coisa em nome dele, indica uma banda, sei lá, coisa assim. Só que a gente acha que é muito importante a banda comunicar o público dela diretamente, o público sentir que ela está sendo... que ela está conversando com a banda. Assim, tanta coisa, cara. Então, depende do dar certo da banda, assim. Tem bandas que almejam muito, só que, tipo, não tem o coração pra tanto, tá ligado? E outras bandas que tem um coração do caralho, mas você não vê a ambição dos caras de, tipo, os caras são fodidos, fazem música foda e tal, mas, tipo, os caras têm outras prioridades. Eu, sinceramente, eu acho que eu sempre achei no começo, como que a gente estava falando, no meio do caminho rolou esse boom das bandas, gravadora vendendo muito disco, e aí muita gente cagando muita regra. Então teve esse tempo da galera pensar em fazer um bagulho para vingar. Mas na verdade, o que eu acho mais legal
A primeira coisa é tu não fazer o bagulho pra vingar. Então, assim, o que eu diria é, assim, siga o seu caminho. Primeiro de tudo, você tem que acreditar no potencial do seu trabalho. Então, tipo, se você compõe um material e você acredita que aquele material é bom, você vai fazer de tudo para transformar a ideia inicial num trabalho que seja disponibilizado ao público. O público percebe que você faz aquilo porque você gosta de fazer. Isso já é um dos principais atrativos para gerar curiosidade no teu público, no teu fã, para chamar ele para conhecer o teu trabalho. Eu acho que esse é o passo mais importante e o primeiro passo que uma banda deve dar, de fazer o que ela gosta de fazer, de tirar da cabeça que ela tem que ser uma banda comercial, de que ela tem que vender, de que ela tem que comprar rios de carros e apartamentos por aí, porque isso é totalmente diluído, tá ligado? Isso some depois de um tempo. Eu considero que o nosso rolê é animal, porque a gente vai tocar longe, conhece uns brother muito foda e é da hora, a gente não ganha dinheiro nenhum, tá ligado? E hoje em dia dificilmente a gente gasta algum dinheiro. Hoje isso, né? Hoje você empatar no estilo de som que a gente toca já é uma vitória. Pra mim já é dar certo, assim. Agora, dá certo tocar no Faustão, dá certo. Isso aí eu acho que é o que. Então, exatamente. Eu acho que depende da sua satisfação pessoal. Eu acho que o primordial é você fazer o som que você gosta, com as pessoas que você gosta. Se dali tu consegue lapidar uma coisa ou outra que serve para ser alguma coisa mais comerciável, que a gente pode dizer, né? Não comercial, né? No sentido pejorativo. Mas ser uma coisa que possa ter um acesso a, sei lá, rádio, alguma coisa, aí é melhor. Não é exatamente um conselho assim para ser bem sucedido, né? Porque em vários quesitos não dá para dizer que o Harry é uma banda bem sucedida, em outros é muito bem sucedida, tá? Eu acho que a gente ganhou muito mais grana do que a gente, mas durou. Cadê o Restart? Cadê? Tá? E a gente fez 30 anos agora. Mas eu acho que o que vai convencer mesmo a galera é tu fazer um bagulho de verdade. Teu bagulho. Se tu tiver um talento, tiver tocar legal, recomendo a molecada hoje em dia, na verdade, que treine o seu instrumento, né? Porque muita gente passou muito tempo achando que fazer 3 notinhas, que nem os caras do NX0 e o Restart, que agora vai vingar. Velho, já era. E dentro disso que o Luiz estava falando, eu costumo dizer que existem 3 coisas que a gente não engana. Tem 3 coisas que a gente não engana. Criança, cachorro e público. Parece que no nosso meio, às vezes, a gente perde um pouco essa noção de que os músicos são trabalhadores. A banda é uma entidade trabalhadora que está ali prestando um serviço ou está fazendo um corre de trabalho. Até o Charlie Brown, pra chegar no Faustão lá, os caras tocaram anos no pré-sport bar pra ninguém, tá ligado? Cara, é a mais simples, assim, sacou? Você gravar um disco, você fazer um CD, compor música, é a coisa mais simples, A parte estrutural de uma banda é a coisa mais complicada que se existe, ainda mais hoje por conta do formato independente. Você tem que se preocupar com tudo, com a música, com a grana que entra e que sai, com merchandising, com gravação, com o trabalho de marketing, mídias sociais, tudo é de interesse da banda. Então você tem que estudar isso, você tem que entender como uma coisa funciona para se manter no jogo, senão você é um empreendedor. Senão você vai fazer só de brincadeirinha, exatamente. Algumas pessoas, né, assim, muitas não tem, mas algumas pessoas sentem que, puta caralho, esses caras tão forçados, entendeu? E assim como as pessoas sentem quando o bagulho é de verdade, assim. E eu acho que muito do nosso rolê dar certo, assim, das coisas, é porque as pessoas acreditam que a gente que nós somos nós mesmos, que a gente faz o que a gente quer e foda-se, tá ligado? Eu acho que isso faz diferença, assim, a sinceridade ela transparece no som, tanto quando ela existe, quando ela não existe. Então isso faz a diferença, eu acho. Esquece o que tá bombando e tal, vê o que você quer fazer, o que você escuta que te influencia, tá?
e vai atrás disso, sabe? Pelo menos muita gente dizia, né, que acho que é uma coisa que está se perdendo hoje, né, que música é uma coisa que toca a alma das pessoas. Tudo que você fizer na sua vida, você se entregar 100%, não tem problema. As pessoas vão ver que você está doando a sua vida para aquilo ali, independente de qualidade ou não. E a arte, a arte em geral, ela independe da qualidade técnica. A técnica é uma ferramenta. A técnica é uma ferramenta para você expressar aquilo que você está sentindo. Mas se você for verdadeiro naquilo que você está sentindo, mesmo que você não tenha técnica, você vai ser compreendido e o pessoal vai gostar do que você está fazendo. Então, isso é que é importante. Então, o principal para quem está começando é o seguinte: veja primeiro se é isso que se você quiser comer as minas, se você quiser aparecer na Globo, vai fazer outra coisa. Agora, se realmente alguém chegar e falar assim, vamos fazer um som ali na casa do Juquinha, e você ficar, caraca, vamos. Então, isso realmente é a sua vida, é porque você vive para isso, é gostoso de fazer, você vai fazer com vontade, independente se você vai ganhar dinheiro ou não. Isso é que é o principal. Hoje em dia a gente está, como tem muita exposição na mídia, tal, tudo, então a gente vive no mundo das celebridades. Todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer, sabe? Então, a gente tem que pensar menos nisso, a gente tem que pensar... Ninguém quer ser um prêmio Nobel de Física, ninguém quer ser um prêmio Nobel de Medicina, falar, caraca, eu vou descobrir uma vacina, ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer aparecer lindo, maravilhoso. Então, a gente tem que tentar mudar isso na cabeça das pessoas para poder produzir um mundo melhor. Caso contrário, a gente vai ter uma arte pior, e vai ter um mundo pior e uma sociedade pior. Então, o principal é ser verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Botar a cabeça no travesseiro e falar, caraca, não ganhei um puto hoje, mas tô fudido, dolorido, mas eu fiz o que eu quis. E as pessoas gostaram do que eu fiz. Ou uma pessoa que foi lá, viu e gostou do que eu fiz. É isso aí.